Coloca a mão no seu coração. O coração que é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, da nossa fé também. Assim diz, né, a palavra de Deus, ela fala do coração. E o nosso coração, ele precisa estar em Jesus. Se o nosso coração estiver em Jesus, Ele conhece todas as coisas que passam em nós. Ele conhece as aflições, Ele conhece os medos, conhece as dores, conhece as inseguranças, conhece as alegrias, conhece as esperanças. Muito mais do que você possa pensar, o Senhor conhece o que vai no seu coração. Então, com a mão no seu coração, você vai entregar esta noite na presença de Deus, diante de Jesus. E você vai pedir que o Senhor entre no seu coração e Ele faça grandes coisas nesta noite. Porque você não saiu da sua casa e veio até aqui em vão. O Senhor sabe disso. O Senhor sempre olhava para o coração das pessoas que chegavam até Ele, e Ele curava, libertava, Ele agia na medida do coração. Ele sabia o que estava no coração de cada um. Então, oferece o teu coração com tudo que existe em você, e vai pedindo para o Senhor nesta noite realizar grandes coisas na sua vida. Que o Senhor faça aquilo que o seu coração precisa. Que se é a cura, libertação, que o Senhor entre na sua vida, que o Senhor entre na sua história, que o Senhor vai fazendo a diferença. Porque quando Jesus passava, sempre fazia diferença. Todas as pessoas que passavam por Jesus, a vida deles se transformava, a vida deles mudava. Porque Jesus olhava no coração e conseguia ver o coração das pessoas, e o que Ele falava ia direto no coração. Senhor, nesta noite nós nos colocamos aqui, Senhor, confiando em Ti, Senhor. Que o Senhor há de olhar para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, e que o Senhor há de nos tocar, que o Senhor há de fazer grandes coisas em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor há de nos visitar nesta noite, Senhor. Que o Senhor há de fazer curas, libertações, maravilhas em nossas vidas. Senhor, nós sabemos que pela Tua palavra, todo aquele que chegava perto de Ti e era tocado por Ti, ele saía diferente, ele saía renovado, ele saía liberto, ele saía transformado. Senhor, nós confiamos nessas promessas. Estamos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor há de agir na nossa vida. E se nós viemos até aqui confiando em Ti, o Senhor não vai nos mandar voltar de mãos vazias, mas o Senhor vai tocar em cada um de nós, conforme cada necessidade, conforme cada dificuldade, conforme cada aflição. O Senhor vai nos levar de mãos cheias. Nós cremos nisso e proclamamos isso nesta noite, Senhor. Vai agora autorizando o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor bate na porta e nós abrimos a porta. Não é Ele que abre. O Senhor não abre, Ele não empurra. Quem abre e empurra é o diabo. Deus não. O Senhor Jesus, Ele bate e você abre, se você quiser. Nesse momento, abre a porta da sua vida ao Senhor. Abre a porta da sua casa. Abre a porta da sua família. Abre a porta da sua história. Abre a porta dos seus familiares, porque se você é mãe e pai, você tem autoridade de abrir a porta da sua família, dos seus filhos. É você que pode abrir. Vai abrindo a porta ao Senhor Jesus e vai falando: Senhor, toma conta. Senhor, reina. Senhor, olha. Senhor, dirige. Senhor, orienta. Senhor, liberta. Senhor, põe a tua mão, Senhor. Vai pedindo aquilo que você vê de aflição e de angústia dentro da tua história, dentro da tua família, e vai falando: Senhor, entra. Eu autorizo, Senhor. Eu autorizo que o Senhor entre nessa história, que o Senhor entre nessas vidas. Eu autorizo que o Senhor haja nessas vidas, que o Senhor haja na minha vida e na vida dos meus familiares. Eu autorizo que o Senhor haja na minha história, porque eu quero uma vida renovada, porque eu quero uma vida liberta, Senhor. Eu quero uma família liberta. Então entra, Senhor. Entra na história e faz diferença, Senhor.
vai visitando o aflito, vai visitando, Senhor, aquele que está doente, vai visitando, Senhor, aquele que está com medo, vai visitando, Senhor, aquele que está inseguro, vai visitando, Senhor, aquele que tem dúvidas, vai visitando o rebelde, vai visitando, Senhor, aquele que tem vício, vai visitando, Senhor, aquele que está no caminho errado e vai tirando ele do caminho errado. Vai visitando, Senhor, a mente confusa das pessoas. Vai visitando, Senhor, a mente doente, aqueles que têm doenças mentais, depressão, ansiedade, outros problemas mentais. Vai visitando, vai reorganizando, Senhor. Aqueles que estão perdidos, que não sabem o que fazer da vida, não sabem para que caminho seguir, que estão confusos, vai visitando, Senhor, vai recuperando agora, vai entrando. Nós autorizamos que o Senhor entre e vá curando, vá libertando a nossa família, que vai fazendo diferença, porque aonde o Senhor entra, tem diferença. Então entra, Senhor, entra na vida de todos, mesmo, Senhor, que eles já possam ter saído de casa, Senhor, mas visita eles em todos os lugares por onde eles estão, Senhor, nós autorizamos. Você, mãe, pai, e também avós, você tem autoridade, porque tem uma questão de autoridade, né? Eu posso rezar, alguém pode pedir para mim, reze para mim, tudo bem, você vai interceder, mas você não tem autoridade. A autoridade, ela é dada pela autoridade legal, que é pai, mãe, vovó, autoridade. Autoridade tem que rezar com autoridade. Se você é pai, mãe, avó, avô, você tem autoridade. E nem o diabo não manda nos seus filhos, nem nos seus netos, não. Você tem autoridade e tem que tomar posse dessa autoridade. Se você não toma posse, aí vem o ladrão e rouba a autoridade. É você que tem. Então é você que tem que dizer: Senhor, age na vida do fulano, age na vida do meu filho, age na vida do meu neto, age na minha família, porque você recebeu do Senhor autoridade para viver aqui na terra. Presta atenção, você está vivendo aqui na terra, eu também, e recebemos do Senhor, do céu, a autoridade sobre a família. É nós que temos, não é o diabo, não é o mundo, não é ninguém, é você que tem, e você tem que tomar posse disso. Você tem que entender que quem é o instrumento de Deus na tua família é você. É você, não é o outro. Não adianta pedir para o Sidney, não, porque ele só tem na família dele, e eu tenho na minha, e você tem que ter na tua. Toma posse. É o Senhor que dá essa autoridade, é instituída. E aí então você vai rezar e o Senhor vai agir pela autoridade que Ele concedeu a você sobre a sua família. Coloca essa tua família com todos os problemas que tiver, com todas as dificuldades que tiver, com tudo aquilo de ruim que tem, coloca diante do Senhor. E você vai rezar pela tua família com essa autoridade. Fecha os teus olhos. Veja a tua família toda aí, essa família que o Senhor te deu. E você vai falar assim: vocês repitam, eu, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me concedeu, pela autoridade que o Senhor me concedeu, diante da minha família, pela minha fé, proclamada no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, neste momento, eu oro pela minha família, eu oro pela por minha todos família, os meus, por todos os meus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno que qualquer espécie de mal que tenha atacado a minha família, que cesse agora em nome de Jesus. Todo demônio que possa ter entrado na minha casa e possa ter atuado em qualquer um da minha família, eu ordeno
Eu ordeno. Em nome de Jesus. Em nome de Que Jesus. saia agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu clamo Eu clamo o seu sangue, Senhor, o seu sangue sobre a minha casa, sobre a minha sobre casa, todos os meus, sobre todos para os que meus, todos sejam libertos, para que todos para que sejam todos se libertos, convertam, para que todos para se que convertam, todos tenham vida para que todos e tenham vida em abundância, e Senhor. tenham vida em abundância. É muito importante você pedir que o Senhor faça o milagre na tua vida. Sabe por quê? Você sabe por quê que eu estou aqui há 30 anos? Porque eu vejo na minha vida, há mais de 30 anos, os milagres de Deus. E eu tenho certeza que os outros que estão aqui também, é a mesma coisa. Que o Sidney também, todo mundo que vive. Quando o Senhor age, não tem como você dizer não agiu. Você vê que ele agiu. Você sabe que o milagre aconteceu. Você está vendo. Peça para o Senhor. Senhor, faz o milagre na minha casa. Faz o milagre na vida do fulano. Faz o milagre na minha história. Porque daí, meu irmão, nunca mais você vai esquecer desse negócio. Porque aconteceu na sua vida. Eu vi na vida dos outros também. Mas na minha vida eu tenho que ver. Eu tenho que apresentar a Deus sempre todas as coisas e falar: Senhor, faz um milagre. Desde o pequeno milagre, que é uma coisa, qualquer coisinha, né, que é tipo, vai pagar uma conta aí que o pessoal gosta muito de pedir, até grandes milagres. Você tem que pedir todos. O que o Senhor vai fazer, eu não sei, porque é Ele que faz. Ele que faz o que Ele quiser. Só que você tem que pedir, porque se você não pedir, Ele não vai fazer. Ele vai passar, você não pediu nada. Ele vai embora. Abre o teu coração, abre a tua cabeça. E saiba que é você que tem que pedir todos os milagres para a sua vida. Senhor, faz milagres na minha vida, Senhor. Faz milagres. Do menor ao maior, Senhor, aquele que for possível fazer. Realiza, Senhor, os teus milagres na minha história, na minha família, Senhor. Realiza os teus milagres, Senhor. Confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é um Deus de milagre. É um Deus poderoso que faz o milagre que quiser, como o Senhor fazia e faz até hoje. Realiza na minha história, Senhor. Realiza um milagre em Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre. Jesus, realiza um milagre em mim. Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida. E a gente tem que acostumar que em todas as circunstâncias a gente vai colocar diante de Deus. Quando você vai vivenciando, você vai vendo que é isso, esse é o caminho. Todos os problemas você apresenta ao Senhor e clama que o Senhor faça uma intervenção milagrosa, seja o que for. Então você vai mudando esse padrão mental teu, que é mundano, e você resolve as coisas aí do jeito que o mundo vai falando para fazer. Mas quando você vai caminhando com o Senhor, você vai mudando esse padrão e você vai colocando as coisas diante do Senhor e vai pedindo para Ele fazer a intervenção sobrenatural, milagrosa. Eu estava lembrando de uma... Eu faço isso, sempre faço isso, que eu aprendi que é o melhor caminho. Todos os problemas que aparecem da minha família, e aí a gente conversa e eu falo assim: vamos rezar, vamos colocar diante do Senhor, que ver a intervenção que Ele vai fazer. Eu já acostumei, porque eu sei que é o único caminho que tem uma boa resposta, que não adianta outra coisa, não adianta discutir, não adianta criar outro tipo de comportamento.
E aí um tempo atrás aconteceu, pra vocês verem como é que o Senhor se preocupa com as coisas que às vezes a gente fala assim, nossa, mas que bobeira é essa? Uma situação que aconteceu com o cachorro. Então meu filho mais velho tem uma cachorrinha lá, que ele catou na rua, e essa cachorrinha estava ali na sogra dele, e a cachorrinha fugiu, sumiu, e ele falou, mãe, a cachorra lá, falou o nome dela, ela fugiu junto com o cachorro, que passou na rua, sumiu. E aí eu falei assim, então vamos orar para ela voltar. E aí eu comecei a rezar, que é eu mais que rezo que tudo, né? Mas comecei a rezar, mas eles sabem que é o caminho, vamos rezar para o cachorro voltar. E rezei e nada, passou uma semana e a cachorra, não apareceu, acho que não vai voltar nunca mais. Não, vamos continuar rezando para ela voltar. Passou. Eu não sei direito quando passou, mas acho que passou umas 2 semanas. Aí o meu outro filho foi no banco, lá na UEM, que é do outro lado da cidade. Eu estava de um lado, a UEM era do outro. Aí ele me telefona assim, mãe, vem correndo aqui, que a cachorra está aqui. E ela veio atrás de mim, quando eu olhei do lado, ela do meu lado, e ela está aqui. Aí eu fui lá, peguei a cachorra. É um milagre. Como é que o cachorro atravessou a cidade inteira, estava vivo lá, e ainda ele achou o cachorro naquele local. Está entendendo? É um pequeno milagre. Está até lá, a cachorra está até hoje lá. É um pequeno milagre que o Senhor se incomodou de escutar a nossa oração. Eu pedi, Senhor, manda o cachorro de volta. E o cachorro voltou. Desse jeito. Está entendendo? O Senhor escuta a nossa oração. E aí todo mundo em casa ficou, nossa, é mesmo, foi um milagre que aconteceu. Como é que a cachorra foi para lá? E ainda encontramos a cachorra lá. Nem procuramos, por acaso. Porque o Senhor é assim, sabia? O Senhor cuida da sua vida. O Senhor cuida até do cachorro. O Senhor cuida do que você pedir para Ele cuidar. É você que pede. Eu pedi, Senhor, dá o cachorro de volta. É você que pede, é você que clama o poder de milagre. E aí o Senhor vem e faz essas mínimas coisas para alegrar a tua vida, para alegrar a tua família, para restaurar a fé, porque daí toda a tua família vai ver, vai falar, nossa, o Senhor respondeu a oração mesmo. Está entendendo? É isso que é a vida com Deus. Isso que é a vida de oração, isso que é a vida de milagres. É o dia a dia, clamando todas as situações que você passar na sua vida, das mais banais às mais sérias. E o Senhor se alegra porque você buscou Ele. Você não ficou buscando as coisas do mundo para resolver os seus problemas, você buscou a Ele. E aí Ele olha e fala, está vendo? Está me buscando, eu vou lá. Faça isso, que você vai começar a ver o poder de Deus na sua vida, o poder de Deus entrar na sua casa, a sua fé vai melhorar e a fé da sua família também vai ser restaurada, porque eles vão ver a ação de Deus. Quero pegar aqui, hoje para a gente conversar, um salmo, porque eu quero pegar uma pessoa aqui da Bíblia, que é um grande exemplo para nós. Considero assim, um exemplo de homem de Deus, mas tem muitos, né? Claro, a Bíblia toda são homens e mulheres de Deus que nos servem de exemplo, e nós devemos aprender com a Bíblia. É aqui que eu aprendo, é aqui que eu aprendo o que eu tenho que fazer, porque eu vejo o que eles fizeram, e aí eu faço o que eles estão falando para fazer, porque eu vejo aqui na Bíblia que deu certo, eu vejo que tem efeito, eu vejo que isso daqui é o que temos que fazer. Então, você quer ser um homem, uma mulher onde há o poder de Deus? Leia a Bíblia, aprende com as pessoas da Bíblia, é com ela que nós temos que aprender. Leia que você vai aprender muita coisa. Eu quero pegar Davi, aqui no Salmo 33,
Davi, ele tem ele demonstra para nós uma pessoa assim, que teve uma vida muito abençoada. Davi, o rei, ele começa matando Golias, que era o gigante, e Davi dá a impressão de que ele nem sabia direito o que ele fazia, porque ele foi matar o Golias lá, não sabia nem o que ia fazer, foi lá, sem saber nem o que ele ia enfrentar, não tinha nem arma nem nada, foi assim, nas cegas, e matou o Golias. E quando ele fez isso, ele ficou reconhecido, ele ficou importante, e ele nem sabia do que ele estava fazendo. Dá a impressão que ele era um pouco inocente, assim, ele não sabia nem o que estava fazendo, foi lá, derrubou o gigante, e daí ficou famoso. Desse dia que ele fez isso, ele ficou famoso, ele só fez o resto da vida arrumar inimigo. A história dele, leiam depois, todo mundo odiava ele. A começar do rei Saul, porque como ele ficou famoso por ter matado o gigante, Saul, que era o rei, já ficou com raiva dele, porque ele já ficou famoso e estava tomando as glórias do rei. Então Saul queria matar Davi, perseguiu Davi o tempo inteiro. Saul ficou tentando matar Davi. Aí tinham os reis da época, dos outros povos, que também ouviu falar do Davi, que ele tinha matado o gigante, e falar um monte de coisa boa dele. Então todos os reis dos outros povos, todos queriam fazer guerra. Davi teve um monte de guerra. Todos queriam fazer guerra contra ele e tinham raiva dele. Percebe que ele só foi arrumando inimigo, e nem foi o que ele quis no começo. Ele só foi lá porque chamaram ele para enfrentar o gigante, ele foi. Aí os povos inimigos. Além disso, você vai lendo a história dele, a própria família, os filhos dele queriam destruir ele, os parentes queriam destruir ele, tudo contra Davi. Ele era o tempo inteiro perseguido, e você percebe nele que ele não fazia nada por querer, mas as pessoas começaram a ficar muito incomodadas com ele, e dá para perceber muito claramente que por inveja, porque ele era famoso, porque Deus abençoava Davi. E aí ele foi ficando famoso, e as pessoas foram se incomodando com isso e queriam que ele fosse destruído. Essa é a história de Davi a vida toda. Ele vai do começo ao fim desse jeito, todo mundo contra ele e ele lutando. E aqui nesse salmo, ele reconhece isso, ele percebe que ele tem muitos inimigos em todos os lugares, dentro de casa, fora de casa, no povo, na redondeza, um monte de inimigo, todo mundo contra ele. Mas nesse momento, que é esse Salmo 33 aqui, ele sabe disso, ele sabe que são muitos os inimigos, e ele sabe que é o Senhor que vai ter que defendê-lo. Que não adianta ele querer agradar os inimigos, não adianta ele querer falar qualquer coisa, ele querer mudar, ele querer ser outra pessoa, ele querer ter essa história. Não, ele precisa da intervenção de Deus para protegê-lo e livrá-lo de todos os inimigos. E aí Davi, ele começa a viver desse jeito, ele vive na proteção de Deus. E quando ele faz isso, o Senhor vem e ajuda ele e protege ele. Está entendendo? Que nós temos que entender o que está acontecendo na nossa vida. Senão nós caímos na cilada de achar que nós temos que fazer outras coisas. Nós temos que entender o que está acontecendo na nossa vida, qual é o mal que nos ataca, e aí nós temos que buscar o lugar certo, a proteção certa, porque daí nós vamos ter êxito. Senão você vai ficar lutando e não vai ter êxito, e vai cansar de ficar lutando, porque você não entendeu o que está acontecendo na sua vida. Então a primeira coisa é: Senhor, estou passando isso, isso e isso, o que está acontecendo na minha vida, Senhor? Da onde vem isso, Senhor? Não fica rezando igual papagaio,
escuta Deus, Ele quer falar com você, para a sua vida. Escuta Ele. Antes de qualquer coisa, fala: Senhor, o que está acontecendo? Primeiro, antes de rezar as coisas, Senhor, o que está acontecendo? As pessoas, elas começam a fazer coisas que vão cansar elas. Outro dia uma amiga falou assim: não, tem que rezar o rosário. Aí eu falei assim para ela: tá, mas eu não vou rezar. Ela falou assim: não, mas tem que rezar. Eu falei: não, eu rezo o terço, mas o rosário não vou rezar, porque eu não vou conseguir, não vai dar tempo. Não, mas tem que rezar o rosário. Você está entendendo? Nós colocamos regras para nós que vão nos cansar e não vão nos levar para o lugar que o Senhor quer que leve. O Senhor não está preocupado se você reza o rosário ou só o terço. Ele quer que você esteja com Ele. Ele quer que você pergunte: Senhor, o que está acontecendo aqui na minha casa? Senhor, o que está acontecendo aqui nesse problema? Eu não faço nada sem antes eu colocar: Senhor, o que está acontecendo aqui, Senhor? O que é esse problema aqui, Senhor? Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, até que uma hora o Senhor vai falar. Agora, se você virar um papagaio, vai ficar que nem papagaio, e o Senhor não vai te responder. Busca a verdade. Senhor, o que está acontecendo aqui? Senhor, o que esse negócio aqui que está acontecendo? Fala comigo, Senhor. E vai rezando e pedindo até a hora que o Senhor vai falar. E aí você vai saber o que está acontecendo. Davi tomou consciência de que ele tinha muitos inimigos, muitos de todos os lados, que não adiantava ele querer só enfrentar os inimigos lá, com todo o poder do seu exército, que não ia resolver, porque eram tantos inimigos que ele não ia conseguir. E aí, quando ele entendeu, teve esse discernimento, entendeu que na verdade todos aqueles inimigos que ele tinha por todos os lados, na verdade tinham inveja dele. E aí então ele achou o caminho da libertação e da proteção que ele precisava para a vida dele, que está aqui no versículo, capítulo 33, no versículo 5, pode ser, que ele fala assim: procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Olhai para Ele a fim de vos alegrardes e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu e de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Então Davi, que passava guerras e perseguições e tormentos, e todo mundo queria matar ele, todo mundo queria destruir ele, ele entendeu que ele precisava de clamar ao Senhor, e o Senhor viria em socorro dele, porque eram inimigos que vinham porque queriam destruir ele simplesmente por inveja, que é o caso de Davi, cada um aí com a sua história. E quando ele clama, quando ele faz isso, diz aqui essa palavra, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os salva. E ainda fala assim: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. E nesse momento, quando Davi percebeu que ele precisava estar na proteção de Deus, porque era uma coisa que vinha de fora, que ele não ia conseguir resolver com a conversa, com os inimigos, com os acertos. Tanto que ele ficou muito tempo tentando conversar com Saul e tentando ser amigo de Saul, porque ele não queria fazer nada contra o rei. Ficou tentando ser amigo de Saul e não conseguiu, porque Saul ficava armando emboscada para ele o tempo inteiro. Quando ele percebeu que não adiantava ir pelos mecanismos humanos, né, de agradar o humano, de fazer as coisas para o humano, ele: não, é o Senhor, provai e vede. E aí então ele toma essa postura, que aqui nesse salmo que ele fala, no Salmo 33, e o anjo do Senhor é mandado por Deus, porque daí o Senhor manda o anjo, né, para vir nos salvar. E o anjo veio e acampou na casa de Davi
e protegeu ele e ajudou ele por todo o tempo da sua vida. Por isso ele foi um grande rei e a vida dele foi muito abençoada, porque ele tomou essa postura. Ele poderia ter ficado ali com ações humanas de rei, tentando fazer amizades, tentando fazer guerras e guerras, e tentando ter um bom relacionamento com os vizinhos, tentando ter um bom relacionamento dentro da sua casa, com a sua família, que também queria destruir ele. Não, ele entendeu que não era humano, era espiritual, e ele precisava da intervenção de Deus. Você precisa pensar se o que acontece na sua vida, você precisa perguntar para o Senhor, as coisas que acontecem na sua vida, as perseguições, os problemas, seja lá o que for, eles vêm por que caminho? Como é que você está conseguindo resolver? Como é que você está buscando resolver? Porque na hora que o Senhor te esclarecer, você vai conseguir resolver, você vai saber o que fazer, você vai ter o discernimento, assim como Davi teve. E aí então, quando ele clamou, o anjo do Senhor veio e o protegeu naquele caminho. E aí por todos os caminhos que ele foi, das guerras, dos inimigos que ele enfrentava, o Senhor trazia para ele a solução. Você precisa saber exatamente o que é, porque senão você vai fazer mais besteira ainda, né? Se você for pelo humano, pode ser que piore. Você precisa saber do Senhor o que é. Da onde vem isso, Senhor? Qual é a porta que está entrando isso? O que eu devo fazer, Senhor, para sair dessa situação? Qual o encaminhamento? Aí é o anjo do Senhor que vem é o anjo do Senhor. O Senhor, pela oração, o Senhor vai dar o que é necessário. Mas é preciso que eu mude essa minha postura. Se você continuar do mesmo jeito, do jeito que sei lá como é que você aprendeu por aí, você vai ficar na mesma. Pode ter certeza, não vai mudar nada. Mas na hora que você entender que você precisa escutar o Senhor, as coisas vão acontecer. Você vai começar a escutar. Não pense que o Senhor fala só com um, não. Sabe com quem Deus fala? Com quem quer escutar. Ele fala com qualquer um que queira escutar. Então é você que vai conseguir se posicionar e falar: Senhor, fala comigo. Põe a mão aí no seu ouvido. Põe a mão no seu ouvido. Aí sentado aí, põe a mão no seu ouvido e peça para o Senhor te ensinar a escutar. Senhor, nós não aprendemos a te escutar, Senhor. Nós não aprendemos a ouvir a tua voz, Senhor. Nós aprendemos regras, nós aprendemos muitas vezes mentiras que nos falaram que o Senhor não escuta. Nós aprendemos que o Senhor não faz milagres, nós aprendemos que o Senhor não faz diferença, nós aprendemos que nós temos que aceitar as coisas e ficar quieto, nós aprendemos a não pedir, nós aprendemos a não clamar, e nós fomos ficando pessoas sem fé, pessoas fracas, pessoas que não veem o teu poder. Mas eu não quero ser assim mais, Senhor. Eu quero te escutar. Eu quero saber a tua vontade, eu quero saber a tua direção, eu quero saber a verdade das coisas da minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, saber orar como convém. Eu quero saber rezar por milagres e os milagres acontecerem na minha vida. Eu quero, Senhor, ver o teu poder entrar na minha casa. Eu não quero ficar desse jeito, Senhor, surdo à tua voz. Então toca nesta noite, Senhor, em todos os nós. Toca na nossa mente, toca nos nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir a tua voz bem clara, bem certa, Senhor, e saibamos o que nós temos que fazer, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para nossas vidas. Por isso, Senhor, dá-nos os dons do teu Espírito. Dá-nos, Senhor, sonhos, dá-nos revelações, dá-nos ouvir a tua voz, dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos entendimento da tua palavra, porque também às vezes não entendemos o que o Senhor quer falar na tua palavra. Dá-nos o entendimento da tua palavra, dá-nos, Senhor, discernimento da tua palavra, dá-nos a verdade do teu evangelho. Tira toda mentira, Senhor, que falaram para nós sobre
o teu poder, sobre os milagres, Senhor, tudo aquilo que nos enganaram e nós nem temos coragem de pedir as coisas, nem temos coragem de pedir milagres porque achamos que não vai acontecer, porque achamos que temos que aceitar. Mas nesta noite, Senhor, faz diferença em nós e transforma-nos, Senhor, em homens e mulheres de fé. Homens e mulheres, Senhor, que veem o teu poder nas suas vidas, Senhor. Isso é o que eu peço nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, estamos começando esse ano, né? Que estamos no começo do ano, que você queira começar diferente, com uma nova fé, com uma nova esperança, com um novo olhar para as coisas de Deus. Porque se você continuar igual, vai ficar igual. Tá? Porque o Senhor vai esperar você se decidir. E a decisão é você que vai tomar. Aí você vai dizer assim, mas eu não sei o que fazer. Não precisa pensar no que fazer. É só decidir. E falar, Senhor, não quero mais assim. Eu quero te escutar. Eu quero a tua condução. Eu quero a orientação do teu Espírito. Eu não posso mais viver assim. A não ser que você ache que está bom assim. Se está bom, continue. Mas se você acha que não está, é o momento de você se pôr diante de Deus e falar, Senhor, quero uma vida diferente. Quero uma vida do teu poder, da tua graça, dos teus milagres, da tua intervenção, Senhor. E o Senhor vai te escutar.